pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um programa podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região, o Farol da Baixada. Não se esqueçam de compartilhar, dar o like, de se inscrever no canal. Vocês sabem que são programas diferenciados. E olha, hoje, tão diferenciado que hoje a gente traz uma turma de peso. São 3 filósofos. Felipe é estudante, né? Mas vai se formar agora. E para a gente refletir um pouco sobre a mudança no homem pós-moderno, contemporâneo, a mudança na nossa sociedade. A sociedade está em ebulição, em transformação. E tudo isso sob o ponto de vista de um filósofo atual, o Byung-Chul Han, vulgo Chul Han, né, que chamam. É um filósofo sul-coreano que estudou, inclusive, na Alemanha, não é isso? Mas ele é moderno e está muito em voga. E a gente vai conversar sobre as mudanças no homem e na sociedade sob o ponto de vista desse filósofo. E aí, para isso, está aqui com a gente a Marisa Galvão. Obrigada, Marisa, Eu que agradeço. Por ter aceito. É filósofa e é professora também da universidade, né? O Felipe Mirra é estudante de filosofia, analista de sistemas, né? E adora esses temas. Adoro que eu parei com essa vida. E também o professor e filósofo Ricardo Galvanese está aqui para ajudar. Então é um time de peso e vocês fiquem com a gente até o final, tá legal? Bom, para começar, né? Por que esse filósofo ele é moderno, né? Um filósofo jovem? Porque o que ele traz à tona, Marisa? O que ele discute? Claro que a gente vai esmiuçar tudo, mas assim... Bom, ele discute muitas coisas, mas assim, o livro, né, que está mais em voga, o livro que tem chamado bastante atenção é A Sociedade do Cansaço. E na Sociedade do Cansaço, né, Eneida, você deve já estar ouvindo por demais, todos nós. E aí, como você está? Nossa, eu estou cansada, né? Então, essa coisa do cansaço, acho que chamou a atenção do Byung-Chul Han para que ele pudesse falar de uma sociedade contemporânea, assim como um filósofo contemporâneo, para que pudesse falar do ser humano nessa contemporaneidade. E o ser humano nessa contemporaneidade, ele inicia o livro falando de 3 tempos, né? Do período bacteriológico, do período viral e agora ele chama do período neuronal. Nós estamos sofrendo, então que cansaço é este, né? É um cansaço neuronal. Mas o que será que pode ser esse cansaço neuronal? Não sei se os meus colegas podem aqui me ajudar. A sociedade, como ele vai colocando, do desempenho. E a gente precisando sempre melhorando o nosso desempenho, a gente está sempre tendo que estar conectado. Isso vai dando um burnout, vai dando uma estafa, então vai dando esse cansaço, né? A gente se sente sempre exausto, parece que a gente chega em casa já querendo se desligar e não se desliga, porque a conectividade, a necessidade de desempenho faz a gente se afundar cada vez mais nesse cansaço e a gente acaba que não consegue sair disso. Então, ele vai tratando nessa ótica. Sim. Eu acho uma coisa importante diferenciar, porque esse cansaço, não só pelas tarefas que se faz hoje em dia, mas Galvanese, ele coloca uma diferenciação entre a sociedade do século XX e a sociedade do século XXI. A gente sabe muito bem que são transições, né, evolutivas, não é uma chave que vira e mudou. Mas a característica mais forte da sociedade do século XX, ele fala, né, qual é. Sim. Ele faz uma contraposição, né? Ele parte de um conceito que vem do Foucault, né? Que é de sociedade disciplinar, né? Então, Foucault entendia que o que Foucault chamava, né, de sociedade moderna, que não corresponde exatamente, né, à divisão que a historiografia costuma fazer, Foucault entendia que ali do final do século XIX para o começo, até a metade, um pouquinho mais do século XX,
você foi consolidando, cristalizando uma tendência a criar estruturas disciplinares, né? Então, as demandas de organização do modo de produção capitalista e da forma de vida, né, que ele engendra, que ele produz, né, elas acabavam por demandar, exigir, né, uma forma de organização do cotidiano, do estudo, da afetividade, da vida civil e assim por diante, né, pautada por estruturas de normatização, de controle, de fiscalização, né? E, então, nesse sentido, né, até porque, pode ser assim, o modo de produção capitalista cria uma tensão, né, baseado numa relação eminentemente de apropriação da riqueza coletiva por um grupo que detém o poder. E aí você, para exercer esse controle, você tinha que ter estruturas, pode ser assim, bastante severas de controle disciplinar. E o Churran vai entender que esse modelo de sociedade, final do século XX e começo do século XXI, esse modelo de sociedade já não estava mais posto, né? Então, a gente passa a ter o que ele chama de uma sociedade, ao invés de uma sociedade disciplinar, uma sociedade do desempenho, né? E isso corresponde, né, exatamente a ascensão do modelo neoliberal de capitalismo, né? Um modelo que, pode ser assim, cria situações de competição, de concorrência entre os atores sociais, pode ser assim, de forma muito intensa, onde vai ocorrendo uma internalização, digamos, né, desses ideais de consumo e de produção capitalistas, e que, pode ser assim, vai quebrando algumas estruturas do Estado Nacional e estruturas disciplinares. E isto vai, por sua vez, demandando uma introjeção, né, uma internalização de determinados padrões de comportamento. E esses padrões de comportamento, eles vão se expressar, por exemplo, na crença, né, que é até uma crença eminentemente ideológica, né, que é a da meritocracia, né? Então, quer dizer, o que é a meritocracia? Esta ideia de que quem se esforça vence e que você tem que se esforçar ao máximo para vencer, né? E a vida consiste basicamente nisso. Então, abstraindo as condições de classe, de exclusão social, etc., se trabalha com uma ilusão, né, de que seria esta dinâmica fundamental da sociedade. Isso é, obviamente, ideológico, história da carochinha, né, enfim. Mas, apesar de não ser sustentável do ponto de vista racional, né, qualquer argumento sociológico mais consistente joga por terra, né, essa crença meritocrática, né? A realidade não é assim, né? Mas nós internalizamos isso, e isso se expressa, vai dizer o Churran, especialmente nesta autoexigência. A gente traz para dentro de nós mesmos, né, aquelas estruturas que, em tese, eram exteriores, né? Então, na realidade, eu sou o tirano de mim mesmo, chicoteando as minhas próprias costas para que eu tenha o desempenho máximo, né? Então... Agora, Marisa, em cima do que o Galvanese falou, me parece que é algo pensado. Isso é uma necessidade do capitalismo, de reprodução capitalista. Em alguns momentos, em alguns lugares, ainda estar naquela etapa disciplinar, como uma fábrica. Mas o lance de serviços e os autônomos, essa desregulamentação, flexibilização, que você está por si, né? Ele não tem mais direitos, não tem mais... eu creio que é algo pensado, é uma exigência do capitalismo para a produção aumentar, mas ideologicamente o discurso que a gente ouve, tanto que, por exemplo, em banco, são os colaboradores, não é mais funcionário, colaborador. É como se fosse aquele do século, começo do século XVIII, do século XIX, o self-made man, o cara que se faz sozinho nos Estados Unidos, né? E você acha isso também? Sim, claro. E especialmente uma questão uma memória que o Ricardo traz, né, que é o Foucault. Então, ele vai, sim,
beber da fonte de Foucault, e ele traz no livro Sociedade da Transparência a questão do panóptico, Ricardo. Que o panóptico, né, é aquela prisão que no centro tem uma espécie de um farol, né, e fica lá o guarda olhando todos que estão à volta, porque a prisão ela é circular. Então, ele consegue observar a todos. E a sociedade disciplinar do Foucault vem dessa ideia, né, dessa prisão que é o panóptico. Então, o Byung-Chul Han, ele resgata essa imagem para dizer que esse campo da produção é quase um campo da espionagem, né? Ou seja, desligamos os nossos celulares aqui, mas daqui a pouco a gente vai olhar o celular e a gente está cheio de mensagens, né? Então, a gente está sendo convocado mesmo que a gente não esteja presente. Então, esse é um modo de espionar e de trazer à tona a gente estar nessa condição desse trabalho permanente, desse cansaço permanente e dessa produção permanente. Até porque, inclusive, ele fala, e aí na Sociedade do Cansaço, que é por conta do cuidado com a morte. A gente cuida da morte. E a gente cuida da morte pelo plano da produção. Coisa mais esquisita isso, né? Como é que será que deve ser cuidar da morte a partir da produção? Como será? Não sei se Você consegue... Pode falar. Pode falar. Então, ele traz... interessante esse ponto. Ele traz que a produção, por meio da produção, dessa ideia, inclusive, né, que está na moda da longevidade, né, de uma vida plena, de uma vida mais longa. Hoje estão comentando que a gente pode viver até 120 anos. Mas como que a gente vive assim, com todas as suplementações? Claro que ele não fala nessa linguagem, né? Mas com todas as suplementações. Agora, para eu poder bancar isto, eu vou ter que me escravizar, né? Eu vou ter que trabalhar muito, ou ter nascido em algum berço distinto, aí algum berço de ouro, ou eu vou ter que me escravizar para poder bancar toda essa ideia de poder colocar a minha vida, estar na minha vida numa condição de longevidade. Então, eu programo uma vida longeva. E nessa programação, eu estou acabando com a minha vida, né? Então, a gente tem um paradoxo aí, né? E aí é como lidar com esse paradoxo. Então, esse cansaço, ele vem dessa condição do paradoxo que eu não consigo enxergar, que o sujeito contemporâneo, ele não consegue enxergar. E aí ele se lança para dentro, né, desse mar, dessas possibilidades de que eu vou alcançar uma vida, uma imortalidade, por exemplo. Inclusive com essa questão dessa incongruência de querer uma longa vida e se escravizar e acabar com a sua vida, não é verdade? Né? Ele toca no assunto da liberdade, que era o que você estava falando, da desregulamentação, a flexibilização, a pessoa está por ela mesma, quebrar as estruturas disciplinares. Ele coloca que a exigência do desempenho não vem mais do externo, do outro. É você, como você internaliza, você é que se cobra o desempenho. Então, você se autoexplora. Você se autoexplora. Sim. E aí tem... E o duro disso, e o difícil, porque isso vem acompanhado, esse discurso vem acompanhado da sensação do sentimento de liberdade. Você, né? Tem vários... O professor Galvanais colocou, né? Você vira tirano de você mesmo. Você acha que você é livre, você acha que você está tomando essas decisões por você mesmo, mas, na verdade, é um sistema que te coloca ali e que você não consegue se libertar dele. Porque você precisa pagar as contas, você precisa ter onde dormir. Então, isso te joga nessa loucura que você acha que você está tomando todas as atitudes da sua vida de livre e espontânea vontade. E, na verdade, tem muita coisa aí que... se você pudesse, você gostaria de ficar em casa o dia inteiro? Eu escuto gente falar que não. E tem pessoas que realmente não gostariam de ficar em casa o dia inteiro. Eu vejo meu pai é aposentado, trabalha até hoje, não precisaria estar trabalhando mais.
Mas ele fala que ele não consegue ficar em casa. Está com 70 e poucos anos e sai para trabalhar. Então, que bom, né? Assim, eu já estaria muito mais tranquilo do que ele nesse sentido. Estaria realmente aposentado. Não precisaria mais estar indo trabalhar. Mas todo mundo sabe a situação que tem, o que vai acontecendo. Mas existe esse sistema que não deixa, às vezes, a pessoa estar vendo o que está acontecendo na própria vida. E aí vira o tirano de si mesmo, sem nem estar percebendo que está se jogando. Ele se autoexplora. E não tem limite, né? Ele coloca. Isso não tem limite. Aí eu gostaria que vocês colocassem, porque ele diz que como a pessoa se coloca a meta, se coloca como a possibilidade de alcançar o máximo, mas esse máximo não tem limite. E aí vem a frustração, porque ela não vai alcançar, né? Então, ela se adoece, ela se escraviza, achando que está sendo livre, que é o que já foi colocado aqui. Mas ela se frustra porque ela não vai conseguir ser o ideal que ela projeta. E ele até coloca... Porque ela está dentro do panótico, né? Ela está dentro dessa prisão, dessa dentro desse prisão. sistema. Isso tem consequências no inconsciente, no superego. É assim, muito interessante. Eu gostaria até que vocês colocassem, se fosse possível, né? Porque eu vejo assim, está nascendo um novo ser humano. E isso tem muita influência também das redes sociais. Porque você, com a rede social, você está vendo ali a vida dos outros. Não existe rede social da infelicidade. Todo mundo está compartilhando os momentos felizes. E às vezes você está ali sempre vendo todo mundo feliz. E aí você fala, pô, eu não consigo fazer isso, eu não consigo essa felicidade. E aí você fala, vou fazer uma foto aqui para o pessoal ver que eu estou feliz também. Só que aquilo ali não não é a realidade. As redes sociais também trazem essa escravidão. Tudo que você precisa fazer, você precisa postar. Tudo que você vai comer, você precisa postar. Tudo, sabe, uma instagrável, né? Instagrável. Hoje em dia tem até no vocabulário as coisas que são feitas para tirar foto do Instagram. A gente tem um bar temático aqui que é instagrável. Você pode ir lá e tirar foto. Então você vê, o bar não é legal que você vai lá e tem uma boa comida. Ele é legal porque ele tem um monte de espaço para você tirar foto e mostrar para os outros. Porque a gente está numa condição agora, né, que ele fala, e a gente percebe isso, né, que é a questão da transparência. Então, no transparente é o aqui e agora, o real, né? É este momento. Então, antes de eu me alimentar, eu preciso fotografar. Antes de eu fazer alguma coisa, eu preciso fotografar. E esse fotografar não porque a imagem parece que é dita, né, por quem trabalha com fotografia, que a imagem é uma mentira da realidade. Porque ela é aquilo de um pequeno momento, um fragmento de um momento. Mas o que a sociedade da transparência quer com essas fotos é deixar permanente. Mas é um permanente assim fugaz, né? Porque a cada momento eu preciso de uma outra imagem, uma outra foto, uma outra condição. Acho que nem dá para dizer condição, ia falar experiência, mas também não dá para falar experiência de si, porque a experiência é algo que leva um tempo mais largo, né? E é muito instantâneo, é muito rápido, é muito fugaz. E ele não cita o Zygmunt Bauman, mas acho que não tem como escapar de Bauman para dizer é muito líquido tudo isso, né? E se é tudo líquido, muito líquido, quem é esse ser humano mesmo nessa condição? É um outro ser humano, viu? Eu acho que assim, o Churran, ele vai, digamos assim, expressar algo que Marx já tinha indicado no século XIX, né?
que é o fato de que todo o sistema de dominação social, de exploração econômica, ele precisa trabalhar em 2 níveis, né? Um nível que é pautado pela coerção, pela coação, né? Então ninguém é dominado, explorado, subjugado, submetido, se você não tem uma certa instância de força, né? Mas o próprio Marx já, pode ser assim, né, chamava a atenção que sistemas de dominação, de exploração baseados só na força, eles têm fôlego curto na história, né? Então você precisa ter também um aparato de convencimento, né? No século XX teve um grande autor marxista, Louis Althusser, que vai desenvolver muito a questão dos aparelhos repressivos e dos aparelhos ideológicos, né? E o que eu enxergo no trabalho do Churran é que ele está detectando um predomínio exatamente dos aparelhos ideológicos, né? Então, ou seja, há um conjunto de representações, de símbolos, de crenças, de convicções que vão penetrando, digamos, fundo a nossa alma, né? E essas convicções, elas geram uma fidelidade, uma subordinação a esse modo de dominação e exploração muito maior do que qualquer aparato repressivo, né? Então você tem o rapaz, o trabalhador, braçal, o garoto que está entregando pizza com a sua bicicleta, etc., e que estão defendendo a lógica que os explora, né? Então, isso se dá precisamente porque você tem aí né, toda uma tessitura de envolvimento das consciências a partir dos interesses que não são os interesses do conjunto da população, né? E aí vale a pena a gente observar um pouco o vínculo disso com a própria ideologia liberal, né? Então, veja, esta ideia do indivíduo tomado como uma realidade que se basta, né? Até a própria palavra, né? Indivíduo, vem de indivisível, indiviso, significa completo em si mesmo. Isso é uma ilusão, uma falácia liberal, né? Que foi produzida pela burguesia a partir do século XVII, XVIII, digamos assim, no seu projeto de poder, e que hoje, mais do que nunca, né, se difundiu, né? Essa crença que eu sou uma realidade autossubsistente, que é autônoma no sentido mais estreito da palavra, né, que não precisa dos outros e que os outros não precisam, né? Tem uma citação muito famosa de Adam Smith, foi um dos pais, né, do liberalismo econômico, que ele diz que não é da generosidade do padeiro, do leiteiro e do açougueiro que eu faço o meu jantar, né? Então, o que ele quer dizer? Que, assim, o padeiro está pensando em si mesmo, o leiteiro está pensando em si mesmo, o açougueiro está pensando em si mesmo, e eu estou pensando em mim mesmo. E essa é a lógica fundamental da realidade. Essa crença, né, pode ser assim, que já estava ali presente, século XVIII, século XIX, né, ela vai se difundir de forma espetacular, digamos assim, né, no final do século XX, com o neoliberalismo, né, e no século XXI, né? Agora, claro que é importante, eu tenho uma certa crítica ao Churran, no sentido que ele parte de uma estruturação da compreensão do processo histórico a partir de uma concepção dialética hegeliana, né? Então, Hegel pode ser assim, é o grande autor, digamos, é o grande sistematizador do pensamento dialético. Marx vai beber de Hegel, né? E é um autor brilhante, mas havia ali em Hegel uma espécie de otimismo histórico, né, de crença de que haveria aí uma espécie de sucessão, né? Então, tensionamentos, afirmações, negações, contradições fariam a história caminhar na direção da supressão das classes sociais, de uma sociedade fraterna, igualitária, solidária, etc. Enfim, isso aparece em certa medida em Hegel e muito mais em Marx, né? E o Churran parece que trabalha um pouco ainda com essa ideia, e o que a gente observa é que, assim, não é que nós tenhamos superado as instâncias de repressão, controle e coerção. Não é que a gente superou a sociedade disciplinar, né? A gente
quando se faz necessário, a sociedade disciplinar, o panótico, né, sai do seu túmulo e mostra os seus dentes. Né? Basta a gente ver, né, o que é o neofascismo em casamento com o neoliberalismo. Né? Então, a experiência do governo Bolsonaro no Brasil, do Trump nos Estados Unidos, o Milei agora na Argentina. Né? Então, você vê o Milei, né, um ultra neoliberal, né, que se identifica como algo que não tem fundamentação conceitual, anarcocapitalista, né? Então, na realidade, é um talibã neoliberal, né? Então, e nesses momentos, quando o interesse do capital se faz presente, e se a ideologia, né, essa ideologia que a gente está comentando, né, do sujeito, né, do empreendedor de si mesmo, quando isso não pega, não tem problema. A gente tira do túmulo panótico, no seu sentido físico mesmo, a repressão, né? Enfim. E aí, para fazer valer a continuidade do modo de produção capitalista. Então, assim, é muito importante observar isso. Quer dizer, não é que a gente... É uma etapa que a gente já superou os aparelhos repressivos, a sociedade disciplinar. Eu acho que é um jogo histórico, né? E quando assim, os interesses, né, centrais da burguesia estão em risco, né, rapidamente tira isso do bolso. Né? Mas eu penso que ele vai trazer isso à tona mesmo, né, Ricardo? Ele vai mostrar essa condição. Eu acho que ele não rompe com esse passado. Ele mostra esse processo do qual a gente está agora nesse momento. Então, trazer à tona, né, a ideia, por exemplo, da sociedade da transparência, a sociedade disciplinar, né, é mostrar que a gente ainda está nessa estrutura. Isso. Por outro lado, né, e aí o que é bastante estranho e esquisito, né, da ideia do esquizo, do que está fora, né, é que outro dia não, tem um ano mais ou menos, eu dei uma aula em uma universidade em São Paulo e tinha várias editoras e uma delas era a Vozes. E, nossa, muita gente com esse livrinho. Era uma coisa assim, estampado, o roxo, o lilás, né? Todo mundo praticamente. E eu falei, gente, que interessante, as pessoas vão ler Byung-Chul Han. E, assim, quando a gente ler algo, a ideia é que a leitura nos transforme, ou pelo menos nos provoque a transformar, né? Então, se ele é um filósofo bastante lido, não vou dizer o mais lido, né, porque eu não sei, mas um filósofo bastante lido por muitas pessoas, como a gente está enxergando essa leitura, o como a gente está dizendo que é ótimo, Byung-Chul Han, mas, ao mesmo tempo, o quanto ele está me transformando. Então, acho que essa é a saia justíssima de nós, leitores, perante esses novos filósofos, né, que trazem essa história com uma nova roupagem, uma nova linguagem, a sociedade líquida, a sociedade da transparência, a sociedade do cansaço. Bom, eu estou nessa sociedade, e quem eu sou nessa dinâmica dessa sociedade, né? Eu acho que à medida que eu me sinto provocada com o que Byung-Chul Han apresenta, eu tento me distanciar desse panótico, eu tento sair fora dessa prisão que é estreita, né? É um caminho muito estreito, é uma passagem estreita para poder sair. Mas acho que os heróicos, né? As heroínas estão trilhando, né, para poder sair. Para sair ou para se contrapor ou para tentar, você precisa entender. Sim. E é muito difícil entender a realidade quando você está dentro dessa realidade, né? Você não sabe, as coisas novas estão acontecendo, qual a consequência disso, como vai evoluir, para onde vai, qual é a consequência no ser humano, né? Então, você ter alguém que tem essa tarefa de pensar isso, né? Tem condição de fazer, e trazer à tona, serve para você conhecer e falar, olha, isso... Porque essa novidade, a sociedade do cansaço, que ele chama, é uma novidade, é algo desse mundo pós-moderno. E que, volto a dizer, ele mesmo diz, tem consequências no ser humano, não é só... Quer dizer, é algo que o capitalismo se usa aqui e acolá, né, quando necessário,
mas ele vai quebrando, como você diz, estruturas internas da mente humana e as próximas gerações, como elas vão ser criadas. A gente estava conversando sobre isso, né, Felipe, dos filhos, que já entram num sistema que nós não entramos, né, ainda. Nós temos essa, mais e mais, porque a consequência disso, por exemplo, ele cita nos apêndices a questão do superego. O superego tem a função de ser o proibidor, digamos, aquele que vai dar o senso, censura do que deve ser feito, né, o que você não dá para fazer. E ele vai ser substituído, o superego, por algo que é o eu ideal, é o seu ideal. Então, não tem mais a censura. Então, veja, a modificação, e também fala das depressões, A síndrome de censura ela não é Burnout. interna, ela é externa, né? É externa, A não censura é mais interna. e aí ela vai ser externa, quer dizer, tem a censura externa, sempre teve, Sim. né? Mas nesse caso ela vai ser externa no cancelamento, na ideia do cancelamento, Isso. né? Quando me cancelam, aí vem, né, essa puxada de atenção para a questão da minha liberdade, para a questão do que eu disse, para a questão do quem eu sou. Não, e cada vez mais que eu posso fazer tudo. Isso. Essa máxima que até o Obama usou, né? Yes, we can, Can. né? Que fala no nós, né? Porque ele estava falando com uma nação, mas eu posso. Então, esse eu posso, quem vai me dizer que eu não posso? Quer dizer, isso tudo que tem a ver com uma estruturação econômica, ela forma um novo homem, enquanto, né, humanidade. Isso. Vai formando um novo homem. Eu não tenho dúvida disso. E aí ele fala, por exemplo, a síndrome de burnout, né? Não é pelo excesso de coisas para fora, de coisas de fora que você tem que fazer, mas é pela sua incapacidade de fazer, de desempenhar aquilo que você está se cobrando a fazer, que não vai ter como alcançar. Não vai ter. É muito interessante. Aí falar psicanálise não tem como acessar isso, os métodos tradicionais, porque é uma nova estrutura, né? Não sei o que vocês pensam disso. Eu li assim, fascinada. Também não sei se eu entendi tudo que, né? O alcance disso tudo. Fantástico. O alcance disso tudo é amplo, né? É bastante amplo. Quando ele fala desse cansaço, né, esse cansaço não é um cansaço apenas do corpo, do trabalhar, do corpo, acordei cansada hoje porque eu trabalhei muito. É o cansaço existencial também, né? É esse cansaço existencial no sentido do sentido. Qual o sentido? Qual o sentido da vida? Qual a finalidade? Para que eu estou aqui? Isso. Por isso tem tanta depressão, Sim. tanto suicídio. Esse é o cansaço neuronal mesmo. A Né? profissão É isso que ele quer chegar. Que vai ficar na moda e não vai sair tão rápido vai ser o psicólogo, né? Assim, a demanda que a sociedade está tendo por psicologia está muito alta, porque está todo mundo com... antigamente o trabalhador era braçal, ele chegava em casa cansado do serviço braçal, tinha uma boa noite de sono, se recuperava. Hoje em dia, com esse cansaço mental e da própria cobrança que a gente gera em nós mesmos, se você não consegue trabalhar isso, você vai cada vez entrar em mais desespero. E quem vai trabalhar isso é a psicologia. Mas tem que entender, né? Isso vem da filosofia. Sim. Sim, tem que avançar, né? E a psicologia depois vai tratar e tentar ir tratando as pessoas. Porque... Esse cansaço, essa falta de sentido, e ele, não sei se ele fala sobre a multitarefa, a questão da multitarefa, e também faz analogia com esses games hoje, né? A moçada que fica jogando.
se assemelha a um animal selvagem quando come. Ele tem que comer, mas ele tem que prestar atenção No seu entorno, né? no seu entorno, senão ele pode ser comido. Pode ser o alimento de alguém. E a Fizeram um estudo com as crianças com horas de tela. E aí colocaram essas crianças depois para andar numa trilha, fazer uma trilha. As crianças que ficam muito tempo jogando em tela, elas fizeram a trilha, só que elas não conseguiram ver nada em volta. As crianças que tinham menos horas de tela conseguiram perceber um animal, um coelho, uma planta, porque eles andam. A pessoa que fica na tela, ela vai pondo um cabresto. Você vai ficando só olhando para aquilo, você vai se acostumando com aquilo. Olha, você vê uma pesquisa, acho que foi na Alemanha que fizeram. Que interessante, né? Com Essa... a percepção, a pessoa para de olhar. Eu acho que isso, inclusive, é interessante que o Churran fala, né? Desse apagamento da vida contemplativa. Né? Então, quer dizer, a vida contemplativa no sentido mais amplo, né? Quer dizer, a nossa capacidade de ver e ver-se, né? Ver a realidade e ver-se de forma gratuita, né? Então, via de regra, hoje, quando a gente olha no espelho, a gente já está demandando algo, né, a ser feito, até pode ser algo de lazer, né, até porque tudo cede à lógica da mercantilização. Então, o estudo é uma mercadoria, a balada é uma mercadoria, né, o passeio é uma mercadoria, assim por diante. Então, a gente assimila esta lógica no cotidiano e a gente não consegue ter mais uma relação gratuita, né, com a nossa própria pessoa. Né? E qual que é o problema disso? É que a gente perde exatamente a capacidade, né, de construir uma narrativa, né, de construir um discurso de significado para a nossa própria existência. Por isso, quando a Marisa fala, né, dessa questão do propriamente existencial, né? Então, no fundo, é a própria possibilidade da pessoa construir uma relação que tenha significação dela com a própria pessoa dela, né? Enxergar na pessoa dela as marcas das outras pessoas, a marca da natureza, enxergar nas outras pessoas a marca dela, né? Enfim, então esta compreensão do ser humano como um ser de comunhão, de convivência, de solidariedade, vai sendo triturada por essa perspectiva essencialmente mercadológica e exatamente, né, esta perda do sentido gera esse entristecimento profundo, né? Essa depressão que ele vai dizer, né? Ele vai dizer, olha, né, a psicanálise, né, Freud trabalhou muito, você estava citando, né, a questão, né, de como que vai se formando o superego, né, essa instância de repressão, né? O próprio Freud vai dizer, olha, o superego é aquele pai tirânico enfiado dentro da nossa própria cabeça, né? Quer dizer, ele está em nós, mas ele é um não eu, né? O superego ele está presente no aparelho psíquico da pessoa, mas ele se constitui como um não eu que exerce um controle tirânico sobre a própria pessoa, né? Ora, a novidade que o Churran tenta chamar a atenção é que o nível de internalização desta lógica de organização mercantil da existência, ela, digamos assim, muda o eixo, né? Ele vai até falar, né, da passagem de uma negatividade dialética a uma positividade dialética, né? Então, ou seja, é o que você estava indicando, quer dizer, é o eu ideal que passa a determinar a minha vida. Então, a questão já não é propriamente, digamos assim, a repressão que o olhar do outro gera, nem a repressão que o olhar do outro internalizado em mim como superego gera, né? O problema é a condenação que eu mesmo, é o mesmo eu que se constitui como instância de repressão, né? De tirania interna, digamos assim. E esta repressão interna vai tornando a vida desafiante o tempo todo, né? Isto encanta as pessoas, porque somos encantados por isso, mais ou menos, seja na nossa vida profissional, na nossa vida social, econômica, etc. Eu até esses dias eu estava assistindo um documentário sobre aquele grupo Mamonas Assassinas. Sim. E teve um show que o rapaz, acho que era o Dinho, né, que era o vocalista,
que ele faz um discurso, assim, é um discurso muito ambíguo, mostrando, olha, nós somos de Guarulhos, né? Nós somos da classe trabalhadora, mas nós estamos vencendo. Aí ele começa a se entusiasmar com o próprio discurso e fala, olha, você pode tudo. Né? Daí ele sai chutando o microfone e dizendo, eu posso tudo, você pode tudo. Ou seja, este é uma sedução erótica do eu sobre si mesmo. É investimento da libido na projeção do eu, que faz com que, digamos assim, a pessoa, né, tente cada vez mais resgatar toda e qualquer capacidade, todo e qualquer pingo de energia que ela tem para realizar um ideal que está posto para ela mesma. Agora, pode ser assim, o caráter perverso disso é que, isto não é real. Né? Não Fato, vai conseguir. né? Aí Né? Dois, né? A vida não é assim, né? O próprio Mamonas Assassino, um pouco tempo depois, cai o avião, acabou, né? Então, o ser humano ele não é esse absoluto em si mesmo, né? E, segundo lugar, é um discurso muito perverso porque faz com que as pessoas se cobrem muito mais do que seria o razoável, né? Deixa de fazer com que a vida seja bem vivida, né? Uma coisa é viver, outra coisa é bem viver, né? Destitui de sentido a própria existência e talvez o caráter mais perverso é que conforme isso vai se difundindo para todas as classes sociais e o jogo de poder econômico no capitalismo não socializa a riqueza, ele concentra progressivamente riqueza, portanto ele socializa a frustração. Né? Então, ou seja, você tem milhões e milhões de pessoas que estão dando o máximo, né, de si e estão se defrontando com o insucesso desta empreitada e, pior de tudo, atribuem a si mesmas. A si mesmos, né? é isso. Ou seja, você esvazia, você faz uma leitura psicologizante de uma realidade que é sociológica, que é econômica. Sim, né? sim. E isto é muito perverso, porque assim você tem o oprimido, digamos assim, se culpabilizando pela própria opressão que ele sofre e que ele se enxerga como o operador dessa opressão dentro de si mesmo. É absolutamente mesmo. perverso. É isso mesmo. Você não conseguiu é porque você não foi se capaz, não se esforçou. Basicamente é essa. E vai minando o que é social, o que é coletivo, o que são as causas sociais, né? As pessoas em torno de algo para lutar por algo, né, que acha que deve, não tem, é o indivíduo. Né? E essa coisa da atenção, que também estava, do experimentar, que tem a ver com essa da realidade, né, do animal selvagem, que tem que prestar atenção em tudo, porque a atenção, ela às vezes é ampla, mas ela é rasa. É o que a gente estava falando. Ela é rasa. Ela é rasa. E aí eu penso que ela é rasa porque ela está distante desse processo contemplativo que ele mesmo menciona, né? Isso. Porque a gente aprendeu a pensar, a escrever, a ler, mas a gente não aprendeu a enxergar. A gente não aprendeu a ver. Então, à medida que falta esse aspecto que é nosso, que é da condição do ser humano, né? À medida que falta isto, eu perco, quer dizer, eu não ganhei a sensibilidade para aquele quadro que eu vejo, para as pessoas que estão no meu entorno, para a condição que está no meu entorno mesmo, né? Inclusive, só dando um exemplo do que você está falando, que a gente está conversando, tem um vídeo agora da passagem do ano, não sei se vocês viram, na França uns fogos, e assim, viralizou o vídeo, porque a pessoa também estava filmando, todas de costas, né? Estavam de frente para os fogos, todas, mas era uma multidão. Com o celular. Com o celular. Isso. Então, você não experimenta, você não contempla. Você está gravando para mostrar. Olha, se é para ver no vídeo, não precisava ter ido até lá, né? Para ver no vídeo. Para gravar. Uma das coisas que mais me tira do sério é você ir no estádio de futebol e ver todo mundo vendo o jogo pelo celular. Ver a casa pela TV, pô. A TV é maior que a tela do celular. Então, tem a ver com isso, com a falta de contemplação e aí toda essa... Tudo que o Galvanese também falou, vocês falaram, né? Gente... Já está dando a hora. É muito, olha, isso aqui a gente...
Mas eu acho, Marisa, Felipe, Galvanese, primeiro agradecer novamente a vinda de vocês. Eu acho que a gente só consegue realmente tentar respirar e fazer algo novo se a gente entende um pouco dessa realidade. E eu espero que nós tenhamos colocado para todo mundo com essa conversa um pouquinho, ter entusiasmado as pessoas para também ler mais, né? E procurar saber, entender a sua realidade para poder fazer frente, pelo menos saber o que está vivendo, né? Marisa, tem mais alguma coisa que você queira? Não, é isso. Obrigada, quero agradecer muito, né, pelo convite. Obrigada. A gente teria muito mais para falar, né? Mas a gente está com o tempo. Felipe. Obrigado pelo convite, a professora, o professor, você, Neida. E assim, quando precisar, só chamar. Você, volta aí para estar conversando. A ideia do tema foi do Felipe. Ah, é? Não foi meu, não, foi do Felipe. Ele que falou. Falei, Felipe, ele, não, vamos ler esse livro aqui, é muito bom, né? Obrigada, viu, Felipe? Galvanese, agradecer, viu, você. Olha, é sempre um prazer e assim, o gostoso desse programa é que a gente é uma roda de conversa, né? Então, aliás, se deixasse, a gente ficava umas 3 horas aqui. Porque puxa, né? Exato, um assunto vai puxando o outro, mas puxando o outro. Agradeço Legal. muito. Obrigada, Obrigado. Viu, gente? Bom, gente, por hoje é só. Não esqueçam de compartilhar, se inscrever no canal, por favor, para chegar a mais pessoas. E até a próxima quinta-feira.